Deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso a Bíblia vai dizer em João 14:27. Você já percebeu como a gente passa a vida procurando paz? A gente pensa que vai encontrá-la quando as contas estiverem pagas, quando o dinheiro estiver sobrando, quando aquele problema finalmente for resolvido, quando aquela pessoa voltar, quando o trabalho melhorar, quando a nossa vida finalmente entrar nos eixos. Então pensamos, agora sim, eu vou ter paz. Mas existe um problema. Quase sempre, quando uma coisa se resolve, outra aparece. E a gente passa a vida esperando pelo próximo momento em que tudo ficará bem. Talvez seja por isso que tanta gente tem uma vida aparentemente tranquila, mas carrega uma guerra dentro de si. Porque a paz não é simplesmente ter uma vida sem problema. Paz é conseguir permanecer inteiro, mesmo quando a vida não está como você gostaria. Nós queremos controlar tudo, controlar o amanhã, controlar as pessoas, controlar os resultados, controlar aquilo que pode acontecer. E quanto mais tentamos controlar o que está fora das nossas mãos, mais cansados ficamos, porque existem coisas que simplesmente não obedecem o nosso controle, muito menos o nosso querer. Você pode fazer tudo certo, e ainda assim algo pode dar errado. Pode amar alguém e essa pessoa ainda pode ir embora. Pode trabalhar duro e ainda assim enfrentar dificuldade. Pode planejar cuidadosamente e a vida pode mudar completamente no caminho. E é justamente aí que descobrimos uma coisa. Talvez a paz não esteja em controlar tudo. Talvez a paz esteja em confiar. Mesmo quando não conseguimos enxergar o que vem depois. Existe uma diferença enorme entre estar em paz e estar vivendo uma situação tranquila. Porque situações tranquilas passam, problemas passam, fases passam, pessoas passam. Mas existe uma paz que não depende completamente do que está acontecendo ao nosso redor. É aquela paz que permanece quando você percebe: eu não preciso entender tudo para continuar. Eu não preciso saber como vai terminar para continuar caminhando. Eu não preciso ter todas as respostas para descansar. A fé começa muitas vezes exatamente nesse ponto, quando as respostas acabam, mas a confiança permanece. Porque confiar em Deus não significa acreditar que nada ruim vai acontecer, significa acreditar que, aconteça o que acontecer, você não está sozinho. Talvez o seu maior problema hoje nem esteja acontecendo do lado de fora. Talvez esteja acontecendo dentro da sua cabeça. Você deita, mas continua pensando. Lembra de uma conversa? Pensa em uma dívida? Imagina um problema que talvez nem aconteça. Volta para o passado. Tenta prever o futuro. E quando percebe, o corpo está cansado, querendo descanso, querendo relaxar, mas a mente continua acordada a 1000 por hora. É difícil descansar quando tentamos carregar hoje o peso de todos os dias que ainda nem chegaram. Mas existe algo que precisamos aprender. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Algumas respostas pertencem ao amanhã. Algumas portas ainda não precisam ser abertas. Algumas batalhas não precisam ser vencidas esta noite. Talvez hoje você só precise respirar e entregar a Deus aquilo que você não consegue carregar sozinho. Existe uma imagem muito bonita na Bíblia. Jesus está dentro de um barco com seus discípulos e uma tempestade começa. O vento aumenta, as ondas entram no barco, os discípulos ficam desesperados e Jesus está dormindo. E isso é impressionante porque a tempestade estava acontecendo do lado de fora, mas ela não tinha tomado conta de dentro dele. E talvez essa seja uma das maiores imagens de paz da Bíblia. A verdadeira paz. A paz não significa que o vento vai parar imediatamente. Não significa que as ondas desaparecerão. Não significa que você nunca mais terá medo. Significa que existe algo dentro de você que não precisa afundar só porque a tempestade chegou. Talvez a tempestade ainda esteja aí, mas Deus também está. Às vezes confundimos entrega com desistência.
Mas entregar não significa parar de lutar. Significa parar de tentar carregar sozinho aquilo que nunca foi feito para ser carregado sozinho. E você pode e deve continuar trabalhando, pode continuar tentando, pode continuar fazendo a sua parte, mas sem precisar acreditar que tudo depende exclusivamente de você. Existe uma diferença entre responsabilidade e controle. Você é responsável pelo que pode fazer, mas não é responsável por controlar todos os resultados. Faça a sua parte. Ore, caminhe, continue, mas deixe Deus cuidar daquilo que ultrapassa as suas mãos. Porque talvez a verdadeira paz comece justamente quando você percebe: eu fiz o que eu podia e agora eu posso descansar. Talvez você esteja esperando alguma coisa acontecer para finalmente encontrar a paz, mas talvez a paz não esteja esperando no futuro. Talvez ela esteja disponível agora, no meio dessa fase, no meio dessa incerteza, no meio dessa espera, no meio desse processo. Você não precisa esperar a vida ficar perfeita para descansar, porque a vida nunca será completamente perfeita. Sempre haverá alguma coisa para resolver, alguma preocupação, alguma espera, alguma pergunta sem resposta. Mas você pode escolher não permitir que tudo isso roube aquilo que existe dentro de você. Existe um lugar onde a alma consegue respirar, um lugar onde você não precisa fingir que está tudo bem. Você pode simplesmente chegar como está, cansado, confuso, com medo, e ainda assim dizer: Deus, eu não consigo controlar tudo, mas eu confio em Ti. Talvez essa seja a verdadeira paz. Não a paz de quem tem uma vida perfeita, mas a paz de quem sabe em quem pode descansar. A paz de quem entende que algumas coisas não estão nas suas mãos. A paz de quem já não precisa ter todas as respostas. A paz de quem olha para o amanhã e, mesmo sem saber exatamente o que vai acontecer, decide confiar. Então, se hoje o seu coração está cansado, pare por alguns segundos, respire. Você não precisa resolver a vida inteira hoje. Não precisa carregar o amanhã antes que ele chegue. Entregue o que você não consegue controlar e confie. Porque talvez a paz que você está procurando não esteja em mudar tudo ao seu redor. Talvez ela comece quando Deus muda aquilo que está dentro de você. E quando a tempestade chegar novamente, que você se lembre: a verdadeira paz não é a ausência de tempestade, é saber que você não está sozinho dentro dela. Descanse, confie e continue.